Gente, ó, esse material que eu vou disponibilizar também tem um resuminho da questão histórica e também tem alguns pontos que o professor não se aprofunda muito, né? Sobre crescimento microbiano, de novo reforçando a questão da coloração de grão, tá bem? E agora 7h10, vamos iniciar. Ligar aqui a câmera para ser uma coisa bem profissional. E aí, vamos lá, gente. Cocos gram-positivos. Então, vamos lá, resumindo, né? Vamos revisar aquilo que a gente já viu, que a gente já sabe. Cocos é uma morfologia bacteriana que corresponde às bactérias que têm essa característica de parecerem essas bolinhas, né? Serem circulares. E aí, quando a gente pensa nos cocos gram-positivos, a gente não pode deixar para lá tanto a questão das estafilococos quanto das streptococos. E aí eu sei que vocês sabem que a gente também tem as enterococos. Mas quando a gente vai pensar na PR1, vai ser carro-chefe, estafilococos e streptococos, tá bom? E aí vamos começar falando um pouco das estafilococos, tá? Então, só relembrando que as estafilococos, elas têm morfologia em coco, que é justamente essa morfologia circular, né? Uma bolinha, diferentemente do bacilo, que é alongado, enquanto o seu arranjo, ele é em formato de cacho de uva, tá bom? E aí, o que a gente precisa saber da Staphylococcus aureus, que é, assim, a bactéria top 1 das Staphylococcus para PR1. A Staphylococcus aureus, de todas as Staphylococcus, ela é a mais toxigênica. Então, assim, isso é um termo muito chave. Como é que a gente vai mensurar essa toxicidade da Staphylococcus aureus se comparada às outras Staphylococcus? A gente compara de uma forma bem bacana por meio da hemólise no H-sangue. Então, assim, a Staphylococcus aureus no H-sangue, ela vai ter hemólise beta, que é a hemólise total. Vamos só relembrar os tipos de hemólise que a gente tem no H-sangue. A hemólise beta é aquela hemólise total, em que aqui embaixo, por exemplo, a gente vai ter que em volta de uma colônia de bactérias, a gente vai ter um halo de hemólise muito bem visível, em que esse halo ele fica num tom amarelado, diferente da coloração ideal dessa placa, que é uma coloração mais avermelhada, tá? Pronto. E aí, quando a gente tem esse halo bem prevalente numa placa de H-sangue, a gente tem que essa bactéria consegue fazer hemólise total, que é a hemólise beta. Isso confunde um pouco, por quê? Porque quando a gente vai para o próximo estágio, que é a hemólise alfa, por ser alfa, a gente tende a imaginar que é a hemólise mais maioral que tem, mas não, né? Ela é uma hemólise parcial. Então, a alfa, ela é um tipo de hemólise, né, parcial no meio H-sangue. Ela é um pouco difícil de identificar, porque como ela é uma hemólise parcial, esse halo de hemólise ele não fica bem evidente. Como ele não fica bem evidente, o que a gente costuma fazer na prática, né, para identificar esse halo de hemólise? A gente normalmente, pegando a placa, a gente pode olhar por baixo, porque às vezes esse halo ele não consegue ficar aparecendo mesmo em volta da colônia, bem bonitinho, igual tá aqui, mas você consegue ver por baixo da placa esses pontinhos de hemólise por baixo da colônia, entendeu? Não dá para ver, tipo, às vezes em volta da colônia, mas você vendo por baixo consegue identificar. E quando você tem essa hemólise por baixo, a colônia por cima, ela não vai ficar branquinha, ela vai ficar meio acastanhada. Eu vou até passar para mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem colônias que elas não estão branquinhas, bem branquinhas mesmo aqui na parte de cima, na parte superior desse meio de cultura. Elas estão meio acastanhadas. Isso implica dizer que está tendo certo grau de hemólise, só que não está fazendo aquele halo bem bonitinho da hemólise beta. Então, quando não faz esse halo bem bonitinho da hemólise beta, a gente classifica como hemólise alfa, tá bom? E, por fim, a hemólise gama, ou seja, não ter hemólise, é quando você tem as colônias bem bonitinhas, branquinhas ali e tal, mas elas não deixam de modo algum o meio de cultura com uma cor alterada, nem acastanhado, nem amarelado, o meio de cultura por baixo continua vermelho, tá bom? E aí,
que acontece? A Staphylococcus aureus, ela tem outra questão muito interessante, que é a capacidade de crescer em ambientes salinos. Isso é um dos mecanismos de virulência dessa bactéria, tá? Então, a questão de crescer em ambientes salinos e a produção de algumas enzimas que a gente já vai ver nos testes bioquímicos são fatores de virulência para essa bactéria. Outro fator de virulência é a capacidade de crescer em meio sem oxigênio. Não de forma plena, mas de forma facultativa. Então, a Staphylococcus aureus, ela é uma bactéria aeróbia, mas ela também sobrevive em meios sem oxigênio, entendeu? Não vai sobreviver por muito tempo, mas vai. Isso é um mecanismo também de virulência dessa bactéria, tá? O conceito dela ser aeróbica, ele implica dizer que ela também tem uma rápida proliferação a partir do momento que ela infecta o hospedeiro, tá bom? Isso também é interessante de saber. A doença principal que ela vai ocasionar é a gastroenterite estafilocócica, e aí eu sempre lembro desse molhinho que o Vitor Hugo, ele comia lá em Canindé, aí ele tirou uma foto e mandou assim no grupo da T5, aí todo mundo ficou, ixi, esse molho duvidoso aí, a gente tava tendo aula de Staphylococcus aureus, aí casou. Gastroenterite estafilocócica é o molho do Vitor Hugo. Eu sei que vocês conhecem o Vitor Hugo, porque, meu Deus, o bichinho para perturbar. E aí a prova bioquímica principal para Staphylococcus aureus, e aí, gente, o que acontece? Eu sei que são muitas provas bioquímicas, por isso que eu acho melhor vocês estudarem, assim, conseguindo associar algumas provas bioquímicas a bactérias de forma direta. Por exemplo, a Staphylococcus aureus. Quais são os testes principais para identificar Staphylococcus aureus? A coagulase, o H-salmanitol e a DNase. Para você, tipo, bater o martelo e dizer que aquela bactéria é uma Staphylococcus aureus, tá bom? São as provas bioquímicas lá da ponta, aquelas que diferenciam no finalzinho qual bactéria é, tipo assim, qual espécie realmente é, tá bom? Agora aqui, Staphylococcus epidermidis. Essa bactéria, ela faz parte da nossa microbiota da pele, né? Por isso que tem esse nome esse epíteto específico, que é epidermidis. E aí, acontece que em desequilíbrio, ou seja, quando essa barreira epitelial ela está rompida, quando essa microbiota ela está se proliferando de uma forma excessiva, porque o nosso sistema imunológico caiu, em momentos de desequilíbrio, ela pode chegar a causar infecção. Um dos exemplos que o professor sempre traz, que traz bastante, em que ela causa infecção, é em ambiente hospitalar. Então, sempre associar Staphylococcus epidermidis causando realmente infecção quando a gente está no meio hospitalar, que é no momento em que ela se torna, de certa forma, patogênica por conta desse desequilíbrio com o hospedeiro, tá bom? Sempre pensar também que num ambiente hospitalar a pessoa já vai estar com um sistema imunológico ruim, triste, e aí ela vai poder se proliferar mais. E quando esse paciente ele tá com catéter, ele tá com alguma sonda, esses meios, esses objetos, eles são muito interessantes para a proliferação dessa bactéria, de modo que ela vai começando a formar um biofilme. Qual é o grande problema dos biofilmes? É que o biofilme, ele é como se fosse uma proteção física que essa bactéria vai ter. Então, se o paciente está tendo uma infecção, se você só aplicar um antibiótico, né, um antibacteriano de amplo aspecto, o que for, se você só aplicar, não vai dar certo. Você tem que fazer primeiro uma remoção mecânica desse biofilme, realmente tirar, fazer ali uma desgemação, né, uma remoção mecânica, para então, depois dessa remoção mecânica, essa bactéria conseguir, tipo, estar disponível para que o antibacteriano consiga atuar nela diretamente, certo? A prova bioquímica principal é a coagulase e a novobiocina, e a gente já vai falar de cada uma dessas provas bioquímicas, tá? E o padrão de hemólise, né, para Staphylococcus epidermidis é o padrão alfa hemólico, né, alfa-hemólise. Só que tem algumas exceções, mas os professores não costumam trabalhar com essas exceções.
Aí, Staphylococcus saprophyticus. Então, só relembrar da Staphylococcus saprophyticus é que está muito relacionada à infecção urinária em mulheres jovens sexualmente ativas. Então, o professor sempre repete muito isso, essa patogenia específica. Padrão de hemólise é hemólise gama, então não tem hemólise, certo? Então, aqui, ó, a gente consegue ver bem bonitinho que essas colônias, elas estão aqui cultivadas nesse meio de cultura que é o H-sangue, mas, tipo, elas estão branquinhas, elas não estão com a coloração modificada, elas não estão modificando a coloração do meio. Então, isso implica dizer que elas não estão produzindo nenhum tipo de hemólise, tá bom? As provas principais são a coagulase e a nova biocina. E aí, agora, a gente vai falar só um pouquinho dessas provas bioquímicas, tá? Para Staphylococcus, é o fluxograma. Então, aqui é o fluxograma, não tem erro. Primeiro, quando você pega uma amostra de um paciente, você quer descobrir qual é a bactéria. Você vai fazer uma bacterioscopia com coloração de Gram. Então, você vai lá no microscópio só para conferir primeiro se essa bactéria é Gram positiva ou Gram negativa e qual é a morfologia e o arranjo dessas bactérias, certo? Fui lá, colorei com Gram, né? Corei com Gram e deu Gram positiva. Beleza. Como é que é a morfologia e o arranjo? É uma morfologia em coco e o arranjo é em cadeia. Ah, então é um Streptococcus. Então aqui já não serve esse fluxograma. Mas se for em cachos de uva, então beleza, é um Staphylococcus. Agora a gente tem que identificar qual é a espécie. Aí como é que a gente vai identificar isso? Por meio desses testes específicos, né? O primeiro, aliás, depois que a gente faz a bacterioscopia, normalmente tem que fazer a cultura em meio de cultura, né? Semear em meio de cultura, que é o H-sangue, nesse caso, para identificar o grau de hemólise. Identificou o grau de hemólise, aí sim você vai poder coletar essas amostras dessas colônias bacterianas para levar para os testes bioquímicos, né? Para conferir nos testes bioquímicos quais são os resultados que a gente vai encontrar, tá bom? Mas a partir desse momento aqui que você já semeou no meio de cultura e você já tem o padrão de hemólise dessa bactéria, você já vai assumindo ali qual bactéria pode ser. Então, você viu que o padrão é beta-hemolítico. Então, assim, a hemólise está total. Ah, então pode ser Staphylococcus aureus, pode ser Streptococcus pyogenes. Como é que eu vou diferenciar? Vamos fazer aqui uma prova da catalase primeiro, que aí ela já vai diferenciar as Staphylococcus das Streptococcus. Então, na prática, você vai escolhendo quais são os testes bioquímicos que você vai trabalhar, tá? E aí, depois que a gente faz, então, essa cultura, vamos para as provas. A primeira é o teste da catalase, que é muito importante, gente. Meu Deus, ele eu acho que é o mais importante para a PR1. E o que se consiste esse teste? Ele vai identificar a presença ou não da enzima catalase nessas bactérias, que são enzimas que degradam o peróxido de oxigênio, peróxido de hidrogênio. Como é que isso acontece? Eles vão, no laboratório, pegar um pouquinho de peróxido de hidrogênio, e aí, né, por exemplo, a gente tem aqui umas gotinhas de peróxido de hidrogênio na lâmina, ou então no tubo de ensaio, e aí vão colocar a amostra dessa bactéria. A partir do momento que inoculou essa amostra, se tiver produção de gás, né, essa produção dessas bolhas e tudo mais, isso significa que essa bactéria é catalase positiva, porque ela tem essa enzima que está conseguindo quebrar o peróxido de hidrogênio e está liberando gás oxigênio, tá bom? Nesse caso, quando isso acontece, quando dá positivo, a gente pode já confirmar que é uma Staphylococcus. A gente pode já, inferir que não é uma Streptococcus nem um Enterococo. Tudo bem, deu catalase positivo, já penso que é uma Staphylococcus. Agora, o que eu vou fazer? As outras provas específicas, certo? Aí, vamos lá. A prova da coagulase, basicamente, você vai colocar a amostra em contato com o plasma sanguíneo, e aí, se tiver a enzima coagulase, esse plasma sanguíneo vai conseguir coagular, vai conseguir transformar o fibrinogênio em fibrina. E quem consegue fazer isso é só a Staphylococcus aureus, tá bom? Quando isso não ocorre, você suspeita de ser Staphylococcus epidermidis ou Staphylococcus saprophyticus, tá bom? Mas vamos supor que deu já positivo, vamos seguir nessa linha de que tá dando positivo. Então, eu vou para a prova de H-salmonitol,
para confirmar se é mesmo a Staphylococcus aureus, tá? O que é a prova do H-salmonitol? É um meio de cultura, né, que é esse aqui do lado. Ele é todo rosinha. E aí, nele a gente tem um só tipo de carboidrato, que é o manitol. Ele é um meio hipertônico. Então, por ele ser um meio hipertônico, isso torna ele seletivo. Então, vamos aí lembrando, né, o meio seletivo. Então não vai crescer todas as bactérias. Vai crescer aquelas que conseguem sobreviver, crescer ali no meio que é hipertônico, que tem muito sal. Por isso o nome do meio, né, H-salmonitol. Então, é seletivo. E também é diferencial porque para as bactérias que conseguem sobreviver a esse ambiente salino, a gente identifica se ela vai fermentar ou não o manitol. Quando fermenta, esse meio de cultura ele vira a cor, né? O indicador de cor de ácido base que está ali nesse meio, ele vira, porque está se tornando um meio mais ácido, né? Pela fermentação, e isso vai fazer com que esse meio se torne mais amarelado. Quem aqui consegue fazer os dois? Sobreviver no meio salino e fermentar o manitol? É só a Staphylococcus aureus que consegue fazer esses dois. Então, dando positivo, é um indicativo de Staphylococcus aureus. Mas eu ainda não estou convencida que é Staphylococcus aureus. Então eu posso ir para as outras provas. A prova da DNase vai identificar se tem a presença da enzima DNase. Como é que identifica? Eles colocam meio de cultura com DNA, tipo várias moléculas de DNA, e aí vai inocular ali uma amostra, né? Vai semear a amostra. Melhor falar semear mesmo aqui numa placa, né? E aí o que acontece? Se tivesse halo que ele identifica a quebra das moléculas de DNA presentes nesse meio, a gente assume, então, que essa bactéria tem a enzima DNase. Então, esse teste dá positivo. Quem é que consegue fazer isso? A Staphylococcus aureus, tá? Novamente, né? Agora, essa sétima prova, que é a da nova biocina, ela vai diferir. O que foi, amiga? Não consegue ouvir? Aconselho sair e voltar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu tô falando tão baixinho. Tá bom. Tá top, Bia. Perfeito. Aí o que acontece? Na nova biocina já tem um padrão um pouco diferente. Porque a nova biocina, ela não quer muito saber da Staphylococcus aureus como as demais, né? A nova biocina, ela vai querer saber mais da Staphylococcus saprophyticus. Então, se você está querendo identificar, né, uma Staphylococcus epidermidis, diferenciar a epidermidis da saprofita, meu Deus, saprophyticus. Vamos supor que seu teste de coagulase lá em cima, ele deu negativo. E agora, como é que você vai saber se é um epidermidis ou uma saprophyticus? Você pode ir direto, pular todas essas provas relacionadas a Staphylococcus aureus e ir para a prova da nova biocina. Como é que é a prova da nova biocina? Na nova biocina, a gente tem o H. Miller-Hinton, então só lembrando que esse H, ele é o H do antibiograma, que é justamente esses testes envolvendo a aplicação dessas bolinhas de feltro embebidas em determinados antibacterianos, e aí vai colocar esse filtro com esse antibacteriano em contato com essa placa de H. Miller-Hinton, que já está semeado, já está tipo com cultura. Então, se você ver aqui, ó, a prova da nova biocina só funciona quando eu tenho o H. Miller-Hinton e ele já está semeado, já tem uma cultura ali crescida. Aqui, ó, em volta dá para ver que ele está turvado, tem crescimento bacteriano. Teve esse crescimento bacteriano. Aliás, quando você faz o antibiograma, você pega o H. Miller-Hinton e você primeiro semeia, certo? Aí você semeou, aí você vai pegar o feltro que está embebidozinho com a nova biocina, que é o antibacteriano, você coloca ali no meio. 24 horas ali, você vê depois o crescimento bacteriano. Aí sim você vê que teve um crescimento, né? Teve culturas que cresceram em volta desse feltro, mas que próximo do feltro teve um halo de inibição. Esse halo de inibição, ele significa o quê? Que essa bactéria ela é sensível a esse antibiótico.
e aí se mede, né, esses halos de inibição para identificar o quão sensível essa bactéria consegue ser a esse antibiótico, ou então, né, para identificar qual será o antibiótico ideal para esse tipo de bactéria, para essa espécie bacteriana, né? Então, se eu estou fazendo uma prova com vários antibacterianos diferentes, aí eu vou medindo esses halos de inibição para ver qual que está sendo o melhor, o mais indicado ali para aquela espécie em específico, tá? E aí, no caso da novobiocina, a Staphylococcus saprophyticus vai ser resistente, então não vai formar o halo de inibição, tá? Enquanto que a Staphylococcus aureus e epidermidis vão ser sensíveis, então vai formar esse halo de inibição, certo? Então a bactéria sensível formou o halo de inibição, esse antibiótico, esse antibacteriano, ele é efetivo para essas bactérias. No caso, novobiocina não é só para saprofíticos, tá bom, gente? Vamos continuar aqui para Streptococcus. Então, só lembrando que as Streptococcus são um grupo de bactérias que tem a morfologia em coco, né, redondinha, esférica, e o arranjo em cadeia. E aí, quando tem as Streptococcus, tem muito essa classificação de Lancefield. A classificação de Lancefield, ela é muito relacionada aos antígenos presentes, né, na parede celular dessas bactérias, tá? É uma coisa muito específica. Mas, de forma geral, eu trouxe a classificação de Lancefield porque a gente vai ver que algumas provas bioquímicas, elas só vão identificar assim, ó, a bilisculina, ela dá positivo para Streptococcus do grupo D. Aí você tem que identificar que, tipo, o grupo D, ele pode ser tanto o Streptococcus bovis quanto o Enterococcus. Se você se conformar com essa classificação, se você se conformar que o resultado é Streptococcus do grupo D e eu vou procurar só os antibióticos eficientes para Streptococcus do grupo D, perfeito. Mas se você quiser algo mais específico, não, eu preciso realmente saber qual é essa espécie bacteriana. Então, você precisa realizar outros testes para conseguir diferenciar Streptococcus bovis das Enterococcus, tá bom? E aí, vamos lá. O primeiro, principal das Streptococcus é Streptococcus pyogenes. E aí, ela, assim, tá no grupo das Streptococcus, assim como o Staphylococcus aureus tá no grupo das Staphylococcus. Então, ela aqui ganha mais destaque, né? Por quê? Porque ela é a mais toxigênica aqui no grupo das Streptococcus, tá? Então, por ela ser muito toxigênica, ela vai ter hemólise do padrão beta, então hemólise total. Eu trouxe a mesma imagem para vocês verem que no meio de cultura não daria para diferenciar, por exemplo, Staphylococcus aureus de Streptococcus pyogenes. E aí o que acontece? Por ela ser muito toxigênica, né, ela quebra as hemólises, ela tem enzimas, ela tem toxinas que fazem, né, muito mal para o nosso organismo, que vão contribuir para a resposta imune, né, exacerbada. Isso ocorre, e isso é muito interessante porque o próprio nome delas traz esse fator toxigênico, né, que é o nome piógenes, piogênico. Acho que o professor chegou a falar para vocês, né? Piogênico está relacionado com a formação de pus, que no caso tem a ver com vários leucócitos, em específico os neutrófilos, que tipo foram ali tentar combater essa infecção e acabaram morrendo porque, né, os neutrófilos têm vida curta dos pobres. E aí, principais doenças, infecção de orofaringe, né? Então a gente sempre pensa em pus na garganta e fascite necrosante, que aí não dá para pensar tanto, mas é só lembrar que poderia causar pus não só na garganta, mas em qualquer ferida que essa bactéria inoculasse, infectasse. Prova bioquímica principal, bacitracina, a gente vai ver todas já já. Agora, Streptococcus agalactiae, ela tem padrão de hemólise alfa, tá? Então, é uma hemólise, semi-hemólise. E aí, a principal doença que ocorre na Streptococcus agalactiae... Opa, tem alguém falando, amigos? Ah, tá. A principal doença é a endometriose em grávidas e a sepse em recém-nascidos. O que eu penso, né? Quando eu penso no nome Agalactiae, eu sempre lembro de mamães e bebês, leite e tal, amamentação, grávidas, recém-nascidos.
E aí você vai relacionando, né? Então vai ter infecções em grávidas e em recém-nascidos. Mais fácil de decorar. E os professores também normalmente aceitam. Prova bioquímica principal, teste de Camp e hidrólise de purato. Agora, as streptococcus, né, e a enterococcus, que são menos vistas, menos comuns, até no quesito da prova, tá bom? Então, a gente vai só comentar aqui. Streptococcus pneumoniae está muito relacionada à pneumonia, é o pneumococo, hemólise alfa em aerobiose e beta em anaerobiose, o que significa que ela vai ser mais toxigênica em anaerobiose, né, na privação de oxigênio. As provas principais, no caso a prova principal, é o teste de optoquina. Streptococcus bovis vai dar infecção gastrointestinal. Eu não sei porque eu sempre associo bovis com carne bovina, comer, né, TGI, infecção gastrointestinal. Hemólise, padrão de hemólise é gama, não vai ter hemólise, igual a enterococcus, também não vai ter hemólise. E aí dá para associar porque as duas são do grupo D, elas vão ter coisas bem semelhantes, certo? Só que, enquanto no bovis a gente tem como principal doença a infecção no TGI, nos enterococos a principal doença são as bacteremias relacionadas ao ambiente hospitalar, tá bom? Pode também ter infecções do trato gastrointestinal por enterococos, mas, assim, o que a gente dá mais destaque são as bacteremias. E aí a gente tem os testes principais, né? A biliscolina, tolerância ao cloreto de sódio. Agora, indo para os testes bioquímicos. Os testes bioquímicos, o começo é igual ao das estafilococos, né? E o que vai mudar é só aqui a partir da prova da catalase. Na prova da catalase, as streptococcus e enterococcus vão dar negativo, então eles não produzem a enzima catalase, certo? E aí, o que acontece? A partir do momento que eu já assumi que a catalase é negativa, então não está tendo produção dessa enzima catalase por essas bactérias, eu vou iniciar ali as provas bioquímicas específicas para tentar identificar a espécie bacteriana. Aí, vamos lá. A primeira prova que eu vou trazer para vocês é essa da biliscolina. A biliscolina, ela é feita normalmente nesses tubos de ensaio, com um H semissólido, um meio semissólido. E aqui acontece. Se a gente tem a hidrólise da esculina, significa que essa bactéria tem a enzima para hidrolisar a esculina, para quebrar a esculina, e o meio vai ficar escurecido. Então, um indicativo de positivo é quando o meio fica escuro. Quem é que consegue fazer isso, né? São as streptococcus do grupo D. Então, isso eu já tinha comentado com vocês, né? Tranquilo. Esse meio também é muito interessante porque a bile, ela inibe as gram-positivas, pelo mesmo princípio lá do H-MACONK, né, os sais biliares, e a ácida de sódio inibe as gram-negativas. Então, assim, o que normalmente vai realmente crescer na biliscolina vai ser streptococcus e, em específico, as streptococcus do grupo D, que é o que a gente vai conseguir visualizar. No geral, o que for negativo é porque nem cresceu, nem conseguiu crescer. É muito seletivo esse meio. Agora aqui, a prova da bacitracina. É em um H-sangue, né? A gente tem H-sangue, em específico nessa da bacitracina não é feito com H-Miller-Hinton, mas o princípio é o mesmo. Tem aqui um feltrozinho embebido com um antibacteriano, que é a bacitracina. Se formar o halo de inibição, essa bactéria ela é sensível a esse antibiótico, a esse antibacteriano. Se não formar, ela é resistente. E no caso da bacitracina, quem é resistente, todas as demais são resistentes, exceto a Streptococcus pyogenes, certo? A piogênica. Então, bacitracina relacione muito com a Streptococcus pyogenes, tá? Que é o carro-chefe da Streptococcus. Ela é sensível, lembrando, ela não é resistente. Ela forma esse halozinho de inibição, tá bom? O teste de Camp. O teste de Camp, ele é muito legalzinho. Ele é feito num meio também específico, que é o meio Todd-Hewitt. E aí, nesse meio, primeiro eles fazem uma linha, né? Inoculam de forma linear a Staphylococcus aureus. Só. Depois eles vão inocular de uma forma vertical ali a amostra. Se tiver uma hemólise, né, um halo hemolítico em formato de ponta de seta, a gente confirma que é o Streptococcus agalacti.
Se não formar, como aqui embaixo, pode ser qualquer uma outra Streptococcus. Por que forma esse halo de ponta de seta? É porque, tipo, a hemólise, ela está muito relacionada a alguns fatores bioquímicos que são chamados CAMP, por isso que é o teste de CAMP. E essas bactérias que são muito hemolíticas, elas têm muito esse fator bioquímico aí, bem de forma elevada na sua fisiologia, né? E no caso da Streptococcus agalactiae, ela tem muito esses fatores de CAMP, a Staphylococcus aureus com certeza tem muito, e aí isso vai contribuir na formação dessa ponta de seta, tá bom? Agora aqui, hidrólise de ipurato. Também muito tranquilo. Se você coloca ali o ipurato, se ele ficar escurecido é porque teve a hidrólise e a quebra dele. Então, essa bactéria tem a enzima que quebra esse ipurato. E aí fica nessa cor escura, púrpura, né? E quem faz isso é o Streptococcus agalactiae também. Então, a galáctea, a gente tem tanto a hidrólise do ipurato quanto o teste de CAMP. A uptoquina, ela vai estar muito relacionada ao pneumococo, né? A Streptococcus pneumoniae. Vai ser feito também H-sangue e é o mesmo padrão lá da bacitracina. Quem tiver halo de inibição é sensível, quem não tiver resistente. No caso aqui, quem é sensível à uptoquina é o Streptococcus pneumoniae. E por fim, a de tolerância ao cloreto de sódio está muito relacionada com essa biliscolina. Porque você chegou ali, vamos supor que o seu teste de biliscolina deu positivo e você chegou na conclusão que é alguma Streptococcus do grupo D, mas você quer diferenciar a espécie. Aí você pula tudo, isso que eu falei, e você vai direto para a prova de tolerância ao cloreto de sódio, né? Que é um caldo, BHI, né? Que é a infusão cérebro-coração. E aí, esse caldo, quando ele tá assim, translúcido, você consegue ver por trás o que tem atrás da parede, ele não tem crescimento bacteriano, ele não foi turvado. E quando ele fica nessa coloração, ele fica mais opaco, não dá para ver atrás o que essa parede, por exemplo, tem crescimento bacteriano, então ele tá um caldo turvado, fica positivo. E nesse caso específico do teste, né, da tolerância ao cloreto de sódio, ao NaCl, quem fica positivo são os enterococos, tá bom? É uma forma de diferenciar lá depois do teste da biliscolina. E é isso, gente, de provas bioquímicas, então, tipo, sem muitos mistérios aí com as provas bioquímicas, tá bom? A gente vai entrar agora em enterobactérias, mas antes eu queria saber se alguém teve alguma dúvida até agora de cocos gram-positivos. Se tiver tudo ok, eu vou seguindo aqui. Nenhuma dúvida, né? Tá ótimo. Agora, enterobactérias. O que é principal para PR1? Saber das enterobactérias, né? Porque, a princípio, a gente sabe que as enterobactérias é um grupo enorme, imenso, de várias bactérias diferentes. Vocês precisam saber de aspectos gerais das enterobactérias e, principalmente não, e, se possível, as características principais dos gêneros principais, certo? Então, vamos lá. Os principais gêneros que eu tô querendo dizer é a Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella e Proteus. Essas secundárias que eu tô, né, dizendo, elas não precisam saber das especificidades delas, tá bom? Precisa saber que elas existem, que elas estão também nesse grupo das enterobactérias, que é um grupo muito heterogêneo. Então aqui, né, já destaquei uma família muito heterogênea de bactérias. O que une elas, principalmente, é o fato delas serem bacilos gram-negativos e muito relacionados à infecção do trato gastrointestinal. E aqui a gente tem que, com relação às enterobactérias, 70% das infecções urinárias acontecem pelas enterobactérias, né? E 50% das sepses hospitalares, né, dessas infecções, acontece pelas enterobactérias. Tudo bem. Carro-chefe é as infecções no trato gastrointestinal. Aí vamos lá. As características principais desse grupo são gram-negativos, perfeito.
E aqui, com relação a essas enzimas, aliás, são aeróbias e anaeróbias facultativas, também é um detalhe. O que é principal aqui é o fato delas serem catalase positiva e oxidase negativa. E principalmente se atentem ao fato delas serem oxidase negativa. O professor não comenta muito sobre a oxidase. Eu acho isso muito triste, porque no final ele cobra, uma coisa muito chata isso. Mas a oxidase, o que é? A oxidase ela é uma enzima presente em alguns grupos bacterianos, e aqui no caso das enterobactérias não vai estar presente. E ela tem muita relação a bactéria conseguir lá na produção de ATP dessa bactéria, ela conseguiu usar o oxigênio como um aceptor final de elétrons, certo? Então ela consegue, na teoria, fazer respiração celular. Enterobactérias, então, não vai fazer, porque não tem enzima oxidase, não vai ter o citocromo C, não vai conseguir o oxigênio carrear ali e tal, mitocôndrias, não vai ter nada disso, vai ter só fermentação. Por isso que a oxidase, ela é um teste bioquímico para diferenciar enterobactérias no geral dos bacilos, que são gram-negativos também, mas que não são fermentadores, diferentemente das enterobactérias que são fermentadoras, tá? Um exemplo desses bacilos gram-negativos que não são fermentadores e que dão essa oxidase positiva são as pseudomonas, também muito relacionadas à infecção urinária, mas tipo assim, menos do que as enterobactérias, que são 70%, tá bom? Mas a oxidase é isso, e só realmente não precisa decorar, é só você pensar, cara, enterobactérias fazem fermentação lá no intestino, fica uma coisa triste. Se elas fazem fermentação, oxidase, elas não vão ter nada relacionado a oxigênio. Não vai ter oxigênio para ser o aceptor final de elétrons, não vai ter respiração celular, fermentação, certo? É uma forma de vocês lembrarem que ela é oxidase negativa. Catalase positiva, não pense em uma forma como decorar, boa sorte, mas é catalase positiva. Possuem LPS na membrana externa, e isso é um fator de virulência das enterobactérias, porque a gente lembra que o LPS são moléculas que ficam na parede celular dessas bactérias gram-negativas e que possuem um efeito pirogênico. Então, eles vão fazer com que o nosso sistema imune ele produza ainda mais prostaglandinas, que estão relacionadas à produção, né, entre aspas, produção, mas à sintomatologia da febre, tá bom? Então, LPS sempre associado à febre. E aqui embaixo, né, possuem vários fatores de virulência diferentes, e aí cada uma desses gêneros vai ter seus fatores de virulência específicos. Não precisa decorar todos esses, tá? Só trouxe a título de exemplo. E aqui, falando só um pouquinho das características principais dos gêneros principais. Aí, tipo assim, o gênero principal das enterobactérias, que é, por exemplo, a Streptococcus pyogenes nos estreptococos, que é Staphylococcus aureus lá nos estafilococos, é a Escherichia. Escherichia é o gênero mais badalado das enterobactérias, tá bom? E aí a gente já conhece muito a Escherichia coli, que é uma espécie do gênero Escherichia, tá? É um gênero muito diverso, tem várias Escherichia coli diferentes, várias cepas de Escherichia coli possíveis, umas 5. O livro do Trabulsi, ele traz bem uns 5 capítulos diferentes dessas várias Escherichia coli diferentes. E aí, o que a gente precisa saber delas? São bactérias simbióticas, então elas fazem parte da nossa microbiota. Mas elas podem ser patogênicas a depender da cepa e a depender da questão do equilíbrio que eu já comentei com vocês, tá bom? Então, vão ter cepas ali de Escherichia que vão ter muitos fatores de virulência. E por terem muitos fatores de virulência, não vão conseguir viver como hospedeiro de forma simbiótica, vão ser patogênicas, tá? E aí, muito relacionada, essas que são cepas patogênicas, muito relacionadas a infecções do trato gastrointestinal, tá bom? E também a infecções extraintestinais, mas principalmente infecções do trato gastrointestinal. E aí, só lembrando que as cepas, elas são modificações que essa espécie bacteriana vai ter, de forma até genética, que não vão modificar
a espécie da bactéria, ela vai continuar sendo a Escherichia coli, porém, ela é uma cepa diferente, ela é uma variação, certo? Na própria espécie, que vai ter algumas características a mais, diferentes, da espécie primária ali, da Escherichia coli primeirinha. A primeirinha teve suas cepas diferentes, algumas começaram a ter características distintas, inclusive perdendo a capacidade de viver simbioticamente com a gente, certo? E aí se tornaram patogênicas, tá bom? Só algumas cepas. E agora indo para a Klebsiella. Klebsiella é uma bactéria oportunista, ela não está presente na nossa microbiota, certo? A chamada vai se encerrar em 15 minutos. E aí, ela é oportunista, muito relacionada a infecções hospitalares, e quando a gente pensa em bactérias multiresistentes, a gente pensa muito na Klebsiella. A Klebsiella pneumoniae, ela tem uma cepa, então, né, lembrando essa questão de cepas, que é a cepa KPC, que é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que é resistência, ela tem resistência aos antibióticos que são carbapenêmicos, essa classe antibiótica. Infelizmente, ela sendo resistente aos carbapenêmicos, ela vai ser resistente a vários, que os carbapenêmicos são muitos, e aí é um pouco difícil, tem que entrar com antibiótico de amplo espectro, né? E aí, né, colonização na orofaringe promove pneumonia, tudo bem. Klebsiella pneumoniae associada à pneumonia, tudo certo. Enterobacter agora. As enterobactérias vão estar relacionadas principalmente à contaminação de equipamentos médicos e de soluções parenterais. Então, quando você pensa em enterobacter, você pensa em solução enteral, e aí você pensa em soluções parenterais, ambiente hospitalar, elas contaminadas. E também algumas cepas podem ser multiresistentes. Shigella, só associar infecções no trato gastrointestinal, como todas essas outras enterobactérias. Salmonella também, infecções sérias no trato gastrointestinal, e pode estar presente em aviculturas, né? E aí a gente lembra dos ovos que podem ter salmonela e tal, dependendo da manipulação desse ovo, da granja e tudo mais, né? Agora, o último gênero, Proteus, é aquele gênero dentro das enterobactérias que está muito relacionado com as infecções urinárias. Então, enquanto todos os outros eles estão muito relacionados a infecções do trato gastrointestinal, a Proteus também vai ter relações com as infecções do trato gastrointestinal, mas principalmente quando a gente pensa nas infecções do trato urinário, ela é a mais. Ela produz muita urease, que vai converter ureia em amônia, vai deixar um meio muito básico, e isso vai ser muito triste tanto para o hospedeiro, porque se a gente pensa na urina, ela vai estar muito básica, vai ter muita amônia, não vai ser legal fazer xixi, e vai, tipo, ser um meio que, para Proteus, ele é ótimo, então ela vai se proliferar ainda mais, uma tristeza. Beleza? Alcalinizando a urina em excesso, tudo bem. Vamos aqui um pouquinho para os testes bioquímicos, e aí eu acho que vai encerrar a chamada, e aí eu vou fazer uma outra, para a gente ir para micobactérias um pouquinho, combinado? E depois imuno, porque tem algumas coisas para falar de imuno, tô com medo de não dar tempo. E aí, vamos lá. Os testes bioquímicos para as enterobactérias, gente, não precisa vocês saberem muito assim, ó. Um dia antes da prova, vocês pegam esse fluxograma e decoram. E porque, assim, realmente, nas enterobactérias são muitos. Vocês decorem um dia antes, assim, para ficar um pouquinho mais claro para vocês na hora da prova, mas eu já vou adiantar para vocês que, para mim, na minha prova, não caiu nenhum desses testes bioquímicos específicos, teste de indol, urease, esse outro aqui, ó, produção de H2S usando o TSI, que é o tríplice açúcar e ferro, não caiu. Teste de motilidade não caiu. Caiu, tipo assim, essas questões da catalase e da oxidase. E aí aqui, ó, eu tô partindo nesse fluxograma do princípio que a gente já sabe que as enterobactérias são catalase positiva e oxidase negativa, tá bom? Então aqui na bacterioscopia,
Eu identifiquei também já que são gram-negativas, que são bacilos, que são catalase positivos, são oxidase negativa, então eu já vou para diferenciar essas enterobactérias. Já estou suspeitando de ser uma enterobactéria. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou semear no meio de cultura a Agamacconque, para primeiro diferenciar essa questão da fermentação da lactose. Então, só lembrando que o Agamacconque ele é um H seletivo e diferencial, e nesse aspecto da lactose ele é diferencial. A gente consegue identificar as bactérias que fermentam a lactose, que deixam o meio mais rosado, das bactérias que não fermentam a lactose e que deixam esse meio mais amarelado, tá bom? E aí, nesse caso das enterobactérias, as que vão ser lactose positivas são a Escherichia, Klebsiella e Enterobacter, e as lactose negativas, Shigella, Salmonella e Proteus. Então, as 3 primeiras que eu falei vão ser positivas e as 3 últimas que eu falei vão ser negativas. No Agamacconque, na questão da fermentação da lactose. Quando você divide esses 2 grupos aqui de 3 espécies bacterianas, você vai para caminhos diferentes. Então, vamos primeiro aqui assumir que deu lactose positiva. E aqui eu vou vir para esse outro slide. Deu lactose positivo, certo? São 3 que podem ter dado, né? Que deram e que pode ser. Então, o que eu vou fazer para diferenciar? Primeiro, vai ser aplicado o teste do indol. E aí, o que acontece? Nesse teste, a gente tem a produção do indol a partir ali onde está em contato com o oxigênio e, né, fica positivo. Teve a enzima triptofanase. Quem faz isso? A Escherichia. Se houver motilidade, então é uma enterobacter. Como é que eu vejo motilidade? Aonde eu inoculo, a partir da onde eu inoculo, o crescimento ele fica difuso. Ele não fica só na região que eu inoculei. Diferente das bactérias que não têm motilidade. Elas só vão crescer, a gente só vai ter essa turbidez desse meio semissólido nessas bactérias, nesse local de inoculação, nas bactérias que não têm motilidade, tá bom? Nas que tem, fica difuso. E aí já dá para diferenciar que a Enterobacter ela tem motilidade, ela vai ficar difusa, a Klebsiella não, certo? Isso tem muito a ver com a presença de, se eu não me engano, flagelo que tem a Enterobacter. Mas aí, tudo bem, mas vai que no meu Agamacconque deu lactose negativo, o H ficou amarelinho, amarelo citrino. Então, não vai ser nenhuma dessas 3 que eu falei, pode ser Shigella, Salmonella ou Proteus. Como é que eu vou diferenciar? Aí eu vou para o teste da urease primeiro. E aí, só lembrando que Proteus tem muita urease, certo? Já vai dar positivona. Isso já diferencia as outras 2 que dão negativo, porque a enzima urease ela vai transformar esse meio, a ureia que tem nesse meio, em amônia, vai deixar um meio muito básico, e aí esse indicador de ácido base vai ficar rosinha, vai ficar positivo, certo? Tranquilo. Deu negativo, ficou amarelo aqui, não tem enzima urease, não é a Proteus, pode ser Salmonella ou Shigella. Como é que eu vou diferenciar? Pela produção de H2S, se há produção ou não, né, do sulfeto de hidrogênio, que é um H2S, e aí a gente vai para o teste do TSI, que é o tríplice açúcar e ferro, só para dar uma olhadinha nessa questão da produção do sulfeto de hidrogênio. Se tiver a produção, que é justamente esse meio ficando escurecido, ficou positivo, teve a produção de H2S, então foi salmonela. Só a salmonela que faz isso. A Shigella não vai produzir H2S, cimento do TSI, e aí você conseguiu diferenciar. Então, essa é a forma de fazer esse fluxograma das enterobactérias, meio confuso, porque a partir do momento que dá lactose positivo e negativo, vira 2 coisas diferentes, tá?
Mas espero que tenha dado para entender. E vamos revisar micobactéria em 6 minutos. Olha aqui, que legal. Vamos lembrar do essencial, gente. Então, vamos lá. Micobactérias não vão ser curadas em gram positivo nem gram negativo por conta da presença dos ácidos micólicos na parede celular dessas bactérias. Esses ácidos micólicos vão deixar as paredes bacterianas, né, dessas micobactérias muito rígida. Então, não cola com gram, é resistente a vários antibióticos, tem dificuldade até na entrada de nutrientes, o que vai estar relacionado com a demora no crescimento dessas bactérias em meio de cultura. E aí, essas bactérias a gente vai chamar, esses bacilos, né? A gente vai chamar eles de bacilos álcool ácido resistentes, porque quando a gente faz o passo a passo da coloração para as micobactérias, a gente vai identificar que elas vão ficar curadas só se elas forem resistentes ao ácido e ao álcool. Elas não vão ser curadas em grão, né? Como é que é a coloração delas? É a partir da coloração de Ziehl-Neelsen. E aí, quando eu falo de Mycobacterium tuberculosis, por exemplo, se eu estou querendo saber se é uma Mycobacterium tuberculosis, o paciente está apresentando todos os sintomas de tuberculose, eu estou analisando um escarro, eu vou fazer a coloração normal, padrão, do Ziehl-Neelsen, tá? Eu não vou fazer a de Quinion, por exemplo, que é a frio, certo? A gente vai ver já já. Qual é o padrão da Ziehl-Neelsen? Fluoxina com fenol, fluoxina fenicada, aquece por 5 minutos, depois coloca o ácido e o álcool e lava. No final, você aplica o azul de metileno, que ele é um contracorante, ele vai corar só a parte por trás da placa, né, as células e tudo mais, os tecidos, e lava. Você lavou, viu, e tem ainda coisa que ficou rosa da fluoxina, essa coisa é resistente ao álcool e ao ácido que lavou a lâmina. Quem aqui é assim? Os bacilos álcool ácido resistentes. E aí a gente vai ter principalmente o bacilo de Koch e o bacilo de Hansen, né? O de Koch relacionado a Mycobacterium tuberculosis, o de Hansen relacionado a Mycobacterium leprae. Quanto ao crescimento, ele tem um crescimento lento em relação às outras bactérias, né, que tem normalmente um crescimento aí de 24 horas. Ele vai ter, tipo, 60 dias, então ele vai demorar muito mais. E o meio de cultura dele, dessas micobactérias, é um meio específico, é um meio Lowenstein-Janssen, e principalmente da Mycobacterium tuberculosis, porque a Mycobacterium leprae, ela tem uma especificidade que ela não consegue crescer em meios de cultura, até agora, né? Até agora não se identificou um meio específico para a Mycobacterium leprae. E aí a gente tem a diferenciação, né, do grupo de bactérias, que são as Mycobacterium tuberculoses e o grupo das Mycobacterias não tuberculoses, tá? E a lepre, ela faz parte do grupo das micobactérias não tuberculosas. As bactérias do complexo das tuberculoses, das micobactérias tuberculosas, vão demorar mais para crescer no meio de cultura do que as não tuberculosas. Microscopicamente vão produzir esse fator CODA, que é uma linhazinha, acho que não é muito importante, e pode gerar tuberculose pulmonar e extrapulmonar e miliar, que é a generalizada, assim, né? As não tuberculoses são ubíquas, então elas crescem em vários meios diferentes, estão por todo lugar. Demoram menos para crescer em relação às Mycobacterium tuberculoses. E são bactérias, no geral, oportunistas. Então, né, o nosso sistema imune vai cair para a gente ter alguma infecção relacionada a elas. Então, mais relacionada a infecções hospitalares, que é quando o nosso sistema imune normalmente está baixo. Esses outros são muito detalhes. Mycobacterium leprae é o bacilo da hanseníase, né? E aí é o bacilo de Hansen, altamente contagioso. Surgimento dos sintomas em geral, entre 2 e 5 anos depois do contágio, né? A coloração não é a padrão Ziehl-Neelsen, ela segue ali os mesmos reagentes do Ziehl-Neelsen, mas não tem o aquecimento. Então a gente chama de Ziehl-Neelsen a frio, ou então coloração de Quinion. Não cresce meios de cultura até hoje, né, descobertos, e a coleta dessas amostras é por meio da linfa, que é coletada no lobo da orelha, cotovelos e joelhos.
E a gente tem 1 minuto para cair a live. Então, gente, eu vou fechar e vou criar um outro link.